Olá pessoal, tudo bem? Galera, é o seguinte, quem nunca teve a dificuldade, né, de saber, por exemplo, o nome da tua placa-mãe, né? Principalmente quem não tem nenhum conhecimento técnico, né? Muitas vezes até nunca abriu um computador, tá? Eu também recomendo também que vocês não façam isso, caso vocês não tenham experiência, tá? E até por questão de segurança. Bom, muitas vezes você tem dificuldade de você saber qual que é a placa de rede que você tem instalada em seu computador, tá? Seja uma placa off-board, uma placa on-board, o tipo de processador, enfim, pessoal, são diversos componentes físicos, né, que compõem seu computador, que muitas vezes você compra, né, um computador já usado e você não tem essas informações. Tá? Caso quando você compra uma placa-mãe nova, né, ou até um computador novo, dificilmente, né, digamos assim, que acompanha o CDzinho de instalação, né, dos drivers. E hoje eu vou apresentar para vocês, tá, o Everest Ultimate Edition. Na verdade, esse programa, pessoal, ele é um programa de para te dar o que? Um diagnóstico, tá, do seu computador, né, num todo, ou seja, tanto na parte de física, né, que é hardware, ou como na parte de software, né, que são programas, tá? Isso também em tempo real, ou seja, você vai monitorar o seu computador, tá, de uma forma, tá, bem simples. O programa é todo em português, tá? E hoje eu vou mostrar para vocês algumas funções básicas, tá, para você aprender a identificar, por exemplo, o nome do drive da placa de rede, da placa de som, tá, da placa de vídeo. Por exemplo, identificar a tua placa-mãe, o nome dela, enfim, para você até posteriormente estar precisando, caso você não tenha esse drive de instalação dos seus drivers, o DVD de instalação dos seus drivers, você fazer o download, tá, na web, na internet, tá? Eu vou executar o programa aqui, pessoal. Também vou deixar na descrição do vídeo o link para você baixar o Everest. Pena que ele é trial, tá, pessoal? Tá? E ele é um programa executável, tá? O bom dele é isso daí. Bom, pessoal, aqui nós temos essa interface, como vocês podem perceber, toda em português, correto? Tá? Hoje eu vou explicar, né, as funções básicas, como funciona, tá? Aqui em computador, eu tenho aqui, por exemplo, né, o sumário, né, o tipo de computador, tá? Aqui no caso é o 64 bits, tá? É o meu sistema operacional, correto? Nós temos a plataforma x86, que é o 32 bits, e o 64, que é o 64 bits, correto? O sistema operacional, pessoal, que está rodando neste meu computador aqui é o Windows 7 Ultimate, tá? O Service Pack, né, que são as atualizações do sistema, tá aqui. Eu tenho aqui esse navegador, o Internet Explorer, o Direct, o nome do computador, o usuário, a hora, né, no caso a hora e a data. Enfim, pessoal, eu tenho todas as informações. O tipo de processador que eu tenho aqui rodando nesse computador é um dual-core AMD Atom X2 250, correto? Eu tenho também aqui o nome da minha placa-mãe, tá? Essa minha, no caso, é uma ASUS M4N68T MLE, correto? Você já tem as informações da tua placa, tá? Eu também tenho aqui, pessoal, o chipset da placa-mãe, tá? Memória. Aqui no caso eu tenho dois módulos de memória instalada, correto? DDR3, tá? Aqui eu tenho a frequência da minha memória, que é 1333, tá? Correto? Eu tenho também, pessoal, o nome da minha BIOS, correto? Porta de comunicação, tá? Enfim, pessoal, eu tenho aqui no caso adaptador gráfico, que é no caso, né, placa de vídeo, né? Acelerador 3D, adaptador de som, correto? E aqui, pessoal, tem as informações, tá, de todo o meu hardware, correto? Aqui no caso, o controlador IDE, certo? Aqui eu tenho aqui no caso, né, o fabricante, né, o drive, no caso, é o meu gravador de DVD. Enfim, pessoal. E eu tenho também, tá? Eu vindo aqui, ó, na placa-mãe. Eu quero as informações só da minha placa-mãe, então eu clico sobre ela. Aqui eu tenho propriedades da placa-mãe, tá? Identificação da placa-mãe, esse código aqui, correto? Aqui é uma ASUS M4N68T MLE, tá? Aqui eu tenho também, pessoal, as informações, tá, do meu processador, correto?
propriedades da memória, né, no caso, eu tenho aqui todas as informações, tá? Da minha memória RAM, certo? O socket do meu processador, um socket M3. Enfim, pessoal, então aqui eu tenho todas as informações aqui, tá? E mais abaixo aqui eu tenho o fabricante da placa-mãe, correto? Aqui no caso é uma ASUS, tá? Tech. Caso eu queira visitar o site do fabricante, eu clico aqui, correto? Atualização de controlador do drive. Então assim, pessoal, esse programa ele me dá o que? Ele me dá todas as informações precisas, coisas que o sistema operacional ele não me fornece tudo isso com precisão, correto? Eu tenho aqui no caso a memória, tá? Disponível, eu tenho 2.627 MB disponível em uso, tá? Total, aqui pessoal, eu tenho todas as informações aqui, memória virtual, correto? Tá? Arquivo de paginação, certo? Agora eu quero saber, por exemplo, a minha placa de rede, tá? Qual que é o drive da minha placa de rede? Do meu lado esquerdo aqui, eu clico em rede, tá? Eu venho aqui, ó, rede PCI PNP. Eu clico sobre ela e aqui eu tenho as informações do meu, tá? Da minha placa física, certo? Caso eu queira baixar esse drive, eu quero marcar ele, guardar, eu clico no botão direito, copiar. Eu venho aqui, bloco de nota, tá? E colo essas informações aqui, ó, certo? Eu venho aqui, salvar como, eu coloco o nome aqui, certo? E o que acontece? Eu depois eu pego essas informações, vou na internet e procuro por esse, né, por esse fabricante aqui. Através desse fabricante eu consigo baixar o meu drive, correto? Eu tenho as informações também, multimídia, seria o que? Placa de som, 2 cliques sobre ela, áudio, PCI, PNP. Aqui também eu tenho as informações do meu hardware, correto? A mesma coisa, botão direito, copiar, bloco de nota, colar, certo? Salvo tudo isso para eu depois, quando eu formatar meu computador, eu não ter dificuldade. Isso é muito importante, pessoal, para quê? Para quem não tem, tá? Muito conhecimento e, por exemplo, o pessoal fala muito, a minha placa é desconhecida. Não existe, pessoal, placa desconhecida, tá? Toda peça física de um computador, ele tem uma descrição, ele tem um nome. Então, assim, não existe, porque muitas vezes o sistema operacional, tá? Ele não te dá as informações. Por exemplo, se eu vim aqui iniciar e digitar DX diag, tá? Eu vou ter as informações do meu hardware, ou seja, mas é completamente simples, tá? Eu tenho aqui, ó, sistema operacional, tá? Eu tenho o idioma, aqui, fabricando sistema, System Manufacturer, ou seja, completamente diferente daquilo que eu, né? Aqui, ó. Aqui, ó, placa-mãe, certo? System, aqui, ó. Olha lá. Manufacturer, ou seja, eu não tenho um nome, tá? Exato da minha placa-mãe, correto? Então, assim, a diferença é muito grande. Então, as informações ficam completamente pobres, correto? Aqui eu tenho as informações, tá? De todo o meu sistema físico, tá? E o meu software, correto? Então tá aí, ó, tá? Então assim, pessoal, caso vocês tenham, tá? Aqui também eu tenho o tipo de placa de rede que eu tenho, é 1 GB, tá? E aqui, pessoal, a velocidade da conexão. Então eu tenho tudo isso, pessoal. Então assim, as informações para você utilizar o programa, ele é intuitivo, correto? Por exemplo, eu tenho as informações do meu overclocking, tá? Olha lá, certo? Esse é o meu processador trabalhando, certo? Olha lá. Então tá aí, pessoal. Então, as informações, tá, que o Everest ele te dá. Histórico do navegador. Então aqui também você tem acesso ao histórico de navegação, tudo que foi visitado, correto? Então assim, na verdade o Everest ele é um programa que ele te dá o que? Ele te dá um diagnóstico preciso, tá, pessoal? Quando eu falo preciso, realmente é preciso, tá? Ele te dá todas as informações, tá, detalhada, tá, do seu sistema de hardware e software, correto? Eu tenho as informações também do BIOS, tá? BIOS, para quem não sabe, pessoal, é um pequeno chip que vem acoplado, na verdade, da tua placa-mãe, que eu chamo que ele é o quê? Que ele é o responsável pelo funcionamento da tua placa-mãe, tá? E muito importante isso, tá? E nós temos também a atualização de BIOS aqui, caso você queira atualizar seu BIOS, tá? Informações sobre o produto. Então aqui eu tenho, tá?
uma larga opção, tá? De acessar as configurações do meu sistema, tanto físico como software, né? Então tá aí, pessoal. Então é um programa muito bom, tá? Vou deixar para vocês também na descrição do vídeo o link para você baixar ele, beleza? Então tá aí, galera. Codecs de áudio, tá, pessoal? Também aqui, ó. Então qualquer informação que vocês precisar, tá? O Everest ele vai te dar, tá? Nome do computador, tá? Speedwork e tal, enfim, tá vendo? Então tá aí, pessoal. Então tá, todas as informações tá aí, recursos de rede, tá? Então tá aí. Então, espero que vocês tenham colhido alguma informação aí, bacana. Quer baixar o driver, não sabe o nome da placa-mãe? Tá? Instala o Everest, correto? Vem aqui em placa-mãe, tá? E aqui você tem o nome da tua placa-mãe. Ah, eu quero baixar o drive de rede, eu não tenho o drive de rede. Do seu lado esquerdo você desce, você vem aqui, ó. Vamos procurar aqui. Vamos lá, aqui, ó. Aqui, ó. É uma NVIDIA, NForce, tá? 7025, 630, tal. Lá, controle, Realtek, tal. Então tá aí. Essas são as informações do seu rádio. Também, áudio, mesma coisa, tá? Aí, ó. Beleza, pessoal? Então, foi dada a dica aí da Speedwork Informática. Beleza? Espero que mais uma vez vocês tenham aprendido alguma coisa com a Speedwork. Se inscreva no canal e deixe um comentário de vocês aí. Beleza? Um abraço e fiquem todos com Deus. Tchau, tchau.